Deixa eu conversar com um amigo meu querido, tá agora em Santiago, tá no Chile. Rodrigo Kasparov Neves é jornalista e um querido, sempre nos atendendo e falando sobre um momento muito importante, porque afinal de contas, Rodrigo, Chile é mais um país da América Latina que deve voltar a respirar liberdade neste domingo. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, uma honra tê-lo conosco, Rodrigo. Bom dia, meu caro. Sempre uma honra estar aqui na Auriverde. Agradeço o convite. Sabe que você é um grande amigo. No que eu puder auxiliar, estou sempre à disposição. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, as pesquisas vão mostrando que não tem mais jeito, né? A esquerda pode ficar brava, tripudiar, pisotear, sapatinho, mas o Kast, sem dúvida alguma, deve ser confirmado no próximo domingo, o novo presidente do Chile. Sim, e é assim, não é nem só que não há mais alternativa. O nível de desespero da esquerda aqui no Chile chegou num nível que não se vê há muito tempo antes. E por que isso? Aqui no Chile eles têm uma expressão chamada paliça. Paliça é quando você ganha com uma margem muito alta, quando você ganha com uma margem desproporcionalmente alta. E é o que vai acontecer nesse domingo. Ao que tudo indica, e boa parte das pesquisas também indicam isso, José Antônio Kast deve superar os 60% de votos. Algumas pesquisas colocam ele com 65%, 68%. As pesquisas mais moderadas, as pesquisas mais tendenciosas à esquerda estão qualificando ele com 55 a 57. E você vê o nível de desespero que a esquerda está aqui no Chile. O governo Kast, ao contrário do que poderia ser há 4 anos atrás, que ia ser um governo que ia ser eleito com uma maioria pequena, com uma margem pequena, agora vai ser um governo que vai ser eleito com ampla maioria popular e com maioria parlamentar. E isso para a esquerda é desesperador. Todo o processo revolucionário que a esquerda conduziu aqui no Chile, todos os incêndios contra igrejas, contra residências, destruições de estações de metrô, toda a violência que eles promoveram no Chile entre 2019 e 2020, teve como resultado a vitória do Gabriel Boric. Mas agora está vindo a conta para pagar. E a conta para pagar é sempre amarga, especialmente quando você está acostumado a dar calote. E, infelizmente, a esquerda no Chile vai pagar a conta. Pela primeira vez desde a história, pela primeira vez desde o final do governo Pinochet, o Chile vai ter um governo de direita conservadora, um governo de direita real. Pela primeira vez desde o final do governo Pinochet, o Chile vai ter uma maioria parlamentar de direita. E isso está desesperando a esquerda chilena. Você vê tanto pelas manifestações da campanha da Jara, onde eles cada vez mais começaram a adotar medidas desesperadas. Por exemplo, aqui no Chile todo mundo sabe, e existe essa aura até em torno do José Antônio Kast, de que ele é um homem casado desde os seus 20 e poucos anos, com a mesma mulher, 10 filhos, toda semana sai com essa esposa dele e divulga. No Chile o Kast recorrentemente faz essas publicações em redes sociais, chamadas marchas de pololeo, que ele basicamente decide que todo dia X da semana ele sai com a família dele, sai com a esposa dele. Ele tem um relacionamento que é visto como modelo aqui no Chile. É um cara que é visto como modelo de pai de família, um modelo de esposo feliz no relacionamento. E nunca houve nem sequer contestação da parte de esquerda. Até os parlamentares de esquerda chegavam a elogiar o Kast por isso. Agora a campanha da Jara resolveu até tentar inventar casos extraconjugais imaginários contra o José Antônio Kast. Eles começaram a inventar histórias contra parlamentares, tentaram alegar que a direita queria dar indulto de Natal e anistia para estupradores de crianças. A esquerda chegou num nível de desespero muito alto, e isso está indo desde o comando da Jara, que está partindo com essas alegações malucas, desesperadas, de última hora, para tentar baixar a votação do Castro, até o próprio governo Boric. O governo Boric, que ficou dormente os últimos 9 meses, tentou, nas últimas 2 semanas, 14 iniciativas legislativas. Nenhuma foi para frente. Mas eles estão desesperados, tentando mostrar algum serviço. Ao mesmo tempo, eles estão desesperados, tentando criar qualquer factoide político contra o Kast. E nada está dando certo. Você vê as redes sociais aqui no Chile. A quantidade de história maluca criada por esquerdistas, os fanfics de esquerda que estão surgindo, estão já virando um meme, uma piada nacional. A situação para a esquerda está muito desesperadora. E eu imagino que em menos de 2 meses a gente vai ter reflexos de violência, tamanho desespero desse pessoal.
Rodrigo, uma pergunta para você. Eu disse há pouco, antes da sua entrada, que o Casti é considerado o Bolsonaro do Chile. Ele é chamado como Bolsonaro do Chile. Por que ele recebe esse título? Por que ele é tratado dessa forma? Para começar, porque ele e o Bolsonaro são dois grandes amigos. E isso eu tenho parte nessa história. Eu tive orgulho de ser quem apresentou o José Antônio Casti ao Jair Bolsonaro. Em 2017, houve em Foz do Iguaçu a Cúpula Conservadora das Américas, que era uma espécie de evento, uma CEPAC 0.5, vamos descrever dessa forma. Antes de existir a CEPAC no Brasil, tinha a Cúpula Conservadora das Américas. E lá eu tinha trazido algumas pessoas do Chile para participar. Comecei a fazer esse contato inicial entre a direita chilena e a direita brasileira. O José Antônio veio para este evento, o Bolsonaro infelizmente não pôde ir, mas na semana seguinte a gente armou uma reunião, apresentamos um ao outro, eles acabaram ficando bastante amigos, foi até um momento legal. O José Antônio deu uma camisa da seleção chilena para o Bolsonaro. E assim, para além dessa proximidade pessoal, os dois politicamente são muito similares. Bolsonaro foi um quadro parlamentar, um deputado, que passou 30 anos sendo a voz de direita isolada no Congresso brasileiro. A mesma coisa aconteceu com o José Antônio Casti. Ele foi, por um longo período, o deputado mais à direita no parlamento chileno. Ele era um deputado da UDI, um partido de centro aqui no Chile, mas ele era uma voz de direita, tal qual o Bolsonaro era uma voz de direita no PP, que é um partido de centro. Ambos tiveram a mesma progressão, de ser o deputado radical que ninguém levava a sério, que ninguém dava ouvidos, para eles criarem um movimento de massa em torno deles, para eles refundarem a direita e se elegerem presidente. A história é muito similar. Então é impossível você não fazer um paralelo entre o Bolsonaro e o Casti. Os dois têm uma trajetória muito parecida, têm uma plataforma política muito parecida, até a aparência, o corte de cabelo do Casti é parecido com o corte de cabelo do Bolsonaro. Então é muito difícil para a imprensa aqui não fazer esse tipo de paralelo. E acho que tem algumas outras características que a gente pode emendar aí. Humildade, né, uma simplicidade, fácil trato. Eu me lembro disso do Casti no CIPEC de Balneário Camboriú, Rodrigo. Eu disse há pouco, o teu xará Rodrigo, nosso amigo em comum, o Casti e eu no Uber, indo para o hotel, né, conversando ali, uma pessoa próxima, sim, humilde, né, de fácil acesso, fácil conversa, né? Sim, mas justamente essas características pessoais do Casti e do Bolsonaro são muito similares. Todo mundo lembra no Brasil aquela cena do Bolsonaro recebendo John Bolton na sua casa com um copo da filha dele, de princesa, um café da manhã simples. Isso aqui no Chile, o José Antônio Casti costumava fazer com a equipe dele, e às vezes com visitantes do Partido Republicano, logo no começo do partido. A gente tinha lá uma mesa de café da manhã simplona, que era dos funcionários, do pessoal que trabalhava ali, desde a turma da limpeza até as assessorias ali de imprensa. E o Casti simplesmente, o conservadorismo e a direita não era nem sequer parte do mainstream político, e essa simplicidade no tratar. O Casti é uma pessoa que cumprimenta qualquer pessoa que for falar com ele, é uma pessoa que facilmente te dá atenção, te escuta, conversa. E isso é muito diferente do estereótipo da classe política. Quando você imagina um político tomando café da manhã, você imagina ele indo numa padaria cara ou tomando em casa com 3 empregadas. Isso não é o Bolsonaro, isso não é o Casti. E aqui no Chile tem esse mesmo choque. Enquanto você tem uma elite política que tradicionalmente é rica e demonstra isso no seu dia a dia, o Casti, embora venha de uma família de boa providência financeira aqui no Chile, ele é uma pessoa simples. Ele é uma pessoa que parece com um de nós, parece com qualquer chileno comum. E isso gera uma simpatia de âmbito pessoal para ele. Sim, é verdade. Rodrigo, Eduardo Borgo está aqui conosco no estúdio e tem uma pergunta para você. Pois não, Borgão? Olá, Rodrigo, bom dia, prazer falar contigo. Rodrigo, o presidente Bolsonaro teve uma dificuldade muito grande no seu primeiro mandato em relação ao apoio do Congresso. E tanto que ele disse que precisaria, para fazer mudanças importantes para o país, mais da metade da Câmara e do Senado. Na eleição do dia 14, nós teremos também no Chile a eleição para deputados e senadores, e caso positivo, como é que está a tendência? Segue a mesma tendência presidencial com a renovação da direita?
Não, não. As eleições parlamentares do Chile foram agora no primeiro turno. E foi uma vitória da direita. A bancada do Partido Republicano e do Partido Nacional Libertário, junto ao Partido Social Cristão, que é a coligação, a lista parlamentar do José Antônio Kast, alcançou em torno de 40% dos votos. Eles elegeram em torno de 40% do Congresso. Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, eles vão ter em torno disso. Se você juntar o Chile Vamos, que é a coalizão de centro-direita, e você juntar também o Partido de la Gente, que é um partido de centro, aí você chega a ter 60% do Congresso chileno. Essa eleição agora no segundo turno é, de certa forma, um reflexo disso. Portanto, o Paris, do PDR, quanto a Evelyn Matei, do Chile Vamos, estão apoiando o José Antônio Kast agora no segundo turno. A coligação parlamentar da base do governo do José Antônio Kast deve ser o Partido Republicano, o Partido Nacional Libertário, o Partido Social Cristão e alguns dos elementos do Chile Vamos. Por quê? O Chile Vamos ele é uma coligação parlamentar que é composta por 4 partidos: UDI, UD, Renovação Nacional, Evópoli e Amarídios. Amarídios é uma espécie... Como posso colocar? O Amarídios seria uma espécie de rede aqui no Chile. O Evópoli é uma espécie de Novo, a UD é uma espécie de PP e o Renovação Nacional é uma espécie de União Brasil. Isso seria mais ou menos a centro-direita chilena. O PDG, por sua vez, embora o PDG tenha uma parlamentar de extrema esquerda liderando a bancada, dos 9 parlamentares eleitos do PDG, 7 são de direita e 7 deram apoio ao José Antônio Kast. A nossa expectativa é que a bancada do PDG vai acabar fragmentando, você vai ter 7 parlamentares na base governista e 2 na oposição, e que no PDG e que no Chile Vamos você deve ter majoritariamente apoios do Evópoli, em vista de que o presidente do Evópoli é irmão do José Antônio Kast. Então, eu acredito que até pelo vínculo familiar eles não vão ter oposição ao governo, embora eles só tenham 2 deputados. E na UD e na Renovação Nacional você está tendo um racha. Você tem parlamentares que estão querendo abertamente apoiar o José Antônio Kast sem qualquer tipo de contrapartida. Em compensação, os presidentes desses partidos e os quadros partidários mais tradicionais querem impor ao José Antônio Kast algumas demandas de ministérios, algumas demandas de, por exemplo, mudanças no plano político do José Antônio Kast, e nada indica que o José Antônio Kast pretenda ceder essas mudanças. Acontecendo isso, eu coloco um cenário onde mais ou menos metade da bancada do Chile Vamos vai aderir à base do governo sem qualquer tipo de contrapartida do governo Kast. Nesse sentido, a gente vai ter uma maioria simples na Câmara dos Deputados e uma maioria simples no Senado. Mas ambos os cenários permitem o Kast governar. A questão é se a gente vai ter uma maioria simples ou se a gente vai ter uma maioria qualificada. É isso que está em disputa. Poderia dizer que teria 40% de direita, 20% aí do centrão e 40% da esquerda, Rodrigo, ou não? Menos, é 30% da esquerda, 30% do centrão, 40% da direita. Perfeito. E só mais um detalhe, a eleição aí é por cédula ou tem maquininhas? A eleição é por cédula. Inclusive, o Congresso chileno votou e rechaçou a ideia de urnas eletrônicas. O CERVEL, que é o Instituto Nacional aqui que realiza as eleições, seria uma espécie de TSE chileno, embora aqui tenha uma diferença. O CERVEL, ele é um serviço, ele não é um tribunal. Então, ao contrário do Brasil, as eleições aqui não são organizadas pelo judiciário, são organizadas por um serviço independente ligado ao executivo. O CERVEL chegou a cogitar o uso de urnas eletrônicas. Eles fizeram 2 estudos, um estudo com relação ao modelo de urnas eletrônicas americano e outro com relação ao modelo de urnas eletrônicas brasileiro, e eles constataram que ambos os modelos não atendiam às demandas do Chile e possuíam fragilidades e vulnerabilidades que eles consideraram intoleráveis. O Congresso chileno, por sua vez, também ratificou essa decisão. Basicamente, eles entenderam que o sistema de voto no Chile tem alta confiabilidade, não tem um histórico amplo de fraudes de grande vulto, embora você tenha pequenas fraudes controláveis, pontuais, sempre existe numa eleição,
mas eles consideraram que o sistema brasileiro e o sistema americano digitalizado que havia sido proposto não era adequado para o Chile. Então aqui você vota em uma cédula única, onde você tem todos os candidatos, você deposita numa urna, que é uma caixa acrílica transparente, então você vê o seu voto caindo na urna, e a apuração é feita no próprio local de votação. Você não tem uma apuração centralizada no Chile, o que você tem é vários pontos de apuração individuais em cada local de votação. A gente tem muito para aprender. Agora, Rodrigo, no meio desse desespero dos comunistas aí no Chile, a candidata que disputa contra a Cast agora atacou a Maria Corina Machado, inclusive pegou muito mal, né, os ataques da comunistinha do Chile, né? A Janete Hara, ela tá numa postura de desespero, isso é notório, só que esses ataques dela não são parte desse desespero. A Janete Hara, ela é um quadro do Partido Comunista Chileno, e eu não tenho como enfatizar o quanto o Partido Comunista Chileno é o partido mais radical da América Latina, no que tange a Partido Comunista. É um partido que, basicamente, tem um histórico de luta armada e tem um histórico de terrorismo. Não vamos esquecer, no final dos anos 90, eles assassinaram Jaime Guzmán, que seria o equivalente ao Olavo de Carvalho aqui. Jaime Guzmán foi o arquiteto da Constituição chilena e o principal ideólogo da direita chilena. Foi assassinado brutalmente na frente da universidade onde ele lecionava por militantes do Partido Comunista. O Partido Comunista chileno nunca abandonou a luta armada, nunca renunciou às armas, e até hoje, como parte do seu programa de governo, tem a luta armada. Então, a gente está falando de um partido comunista abertamente violento, abertamente proponente da revolução violenta e do genocídio de classes, e a postura política deles com relação à América Latina é de apoio às Farc, é de apoio à ditadura cubana, é de apoio a, por exemplo, as mortes e execuções de padres na América Central por parte do regime da Nicarágua, e eles são a linha dura de defesa do governo venezuelano na América Latina. Pois bem, eles sempre deram esse apoio ao governo Maduro, e agora, quando questionaram sobre a Maria Corina Machado, a Janete Hara teve a brilhante ideia de chamar ela de terrorista. Ou seja, a líder da oposição democrática de uma ditadura é uma terrorista. Qual o ato terrorista dela? Se opor ao governo. Essa é a mentalidade de esquerda. A Prêmio Nobel da Paz, né, Rodrigo? Chamada terrorista... Exato. A Prêmio Nobel da Paz foi chamada de terrorista por se opor a uma ditadura. Que absurdo. Rodrigo, eu espero vê-lo aqui na semana que vem para juntos celebrarmos a vitória do Cast. Digo mesmo, meu caro. No domingo já vamos ter os resultados por volta das 8 da noite, já deve ter a apuração de uma quantidade razoável para a gente indicar o resultado final, mas até às 9h15 o resultado final já deve estar garantido. E espero lhe rever assim que voltemos para o Brasil para comemorar com vinho essa vitória da direita na América Latina. E se possível, Rodrigo, já coloca na tua agenda o dia que for melhor para você, para uma participação tua na semana que vem, para a gente celebrar também junto à audiência essa conquista no Chile. Maravilha, se quiser podemos fazer isso na segunda-feira, quando ainda vai estar quente a notícia. Fechado, fechadíssimo, vê o melhor horário e me avisa. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço, meu caro. Boa sorte, abraço no nosso presidente José Antônio Cast. Rodrigo Kasparov Neves conosco, conversando direto de Santiago. Tem eleição domingo e a gente na torcida, e pela inevitável, vejo, vitória, né, do conservador, do querido, né, de uma pessoa, é o Bolsonaro do Chile e as comparações fazem sentido, né, do José Antônio Cast. Que coisa, né? Eles não são tão evoluídos assim quanto o Brasil, né? Eles usam a cédula escrita, né? Só que, né? Que coisa, né? E entenderam que não é o melhor caminho. Lá não tem a Smartmatic, lá não é tão evoluído assim igual o TSE.